Boa noite, quem é da noite, porque eu gravo esses vídeos sempre à noite. E praticamente todos os dias eu acesso a internet. E não raro eu clico lá no YouTube. E lá no YouTube eu vejo muitos vídeos sobre sonhos e visões. E gosto de vê-los. As pessoas que postam vídeos sobre sonhos e visões, elas têm uma característica. E qual é esta característica? Os sonhos, geralmente, não são muito longos, nem as visões. Então, é normal entre elas usar o restante do vídeo para fazer uma exortação aos ouvintes. Nessa exortação, geralmente, elas frisam que a volta de Jesus Cristo é eminente. Isto é uma coisa que as pessoas devem levar em consideração, porque são muitos aqueles que falam nisso. Mas quando as pessoas que postam estes vídeos, depois da visão, depois do sonho, entram na exortação, se a visão ou o sonho se refere a uma catástrofe mundial, tal como o pulso eletromagnético advindo do Sol, que paralisaria a Terra inteira, elas dão conselhos. E os conselhos geralmente são os seguintes: guardem alimentos não perecíveis, acumulem água potável, guardem os remédios que a família usa com constância. Estão se precavendo. E isso devia ser louvável. Mas sempre que eu ouço isso, guardar alimento, guardar água, guardar remédio, dá um clique na minha cabeça e eu vejo que há alguma coisa que não condiz com o cristianismo nisso. Por qual razão? Eu parando para pensar, eu investigando na minha própria cabeça, cheguei a um mandamento
a uma máxima de Jesus Cristo que diz: olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Quem disse isso foi Jesus Cristo e está no Sermão da Montanha. Mas não é só essa questão das aves. Se você for nos lírios do campo, vai dar na mesma coisa. Se você for não ajunteis tesouro na terra, vai dar na mesma coisa. Se você for a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Mas não reflita nestas 3 últimas máximas que eu disse. Pegue pelas aves e imaginem Cristo dizendo isto para a sociedade de sua época, aquela de 2000 anos atrás. Quando Cristo diz: olhai as aves do céu, Ele não está mandando olhar, Ele está mandando fazer como elas. Elas não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. E o homem, aquele que estava ouvindo Jesus Cristo, ele trabalha, ele acumula os bens deste trabalho, ele ajunta em celeiro, ele guarda na despensa da sua casa, ele enche os armários de sua cozinha. E se for hoje em dia, ele tem uma conta bancária e ela deve estar positiva. Porque se assim for, ele está tranquilo. Portanto, ele tem fé no seu trabalho, no que ele ajunta e na sua conta bancária. Ele não é como as aves. Você precisa entender que Cristo, quando ele propagou estas palavras, ele estava propondo mudar totalmente os valores da sociedade daquela época, posterior a ela e a de hoje. Como os políticos do Império Romano e os chefes do judaísmo viram que ele queria desmontar a sociedade com todos os seus valores de uma só vez, eles assustaram. Porque se os homens não trabalham, não pagam imposto ao império.
Se os homens não trabalham, eles não pagam 10% ao templo, que sustenta os chefes da religião. Cristo não disse uma coisa para valer apenas para aquele momento. As palavras de Cristo são tão eternas quanto Ele é e o Pai dele é. Então, quando uma pessoa, uma mulher ou um homem que tem uma visão ou um sonho de uma grande catástrofe, se você for pensar bem, ele está contra Cristo. Porque Cristo diz: não ajunteis em celeiro. Não plantem, não colham, portanto, não trabalhem. Cristo, na sua bondade e simplicidade, veio mudar o homem de uma vez por todas, mas é mudá-lo em 100%. Se quem manda acumular, se quem manda guardar água potável, remédio e dinheiro está contra Cristo, quem está contra Cristo está praticando um ato anticristão. O anticristo é tão sutil que você trabalha para ele e não percebe que está trabalhando para ele. Não procurem o anticristo nos homens de proeminência no mundo. Não procurem no Papa, não procurem no presidente do país tal. Não procura. O anticristo é o espírito da nossa sociedade. Preste atenção nisso. Um profeta, um grande profeta do passado, foi solucionar um sonho de um rei poderoso. E ele viu que o sonho deste rei era uma estátua de homem, uma estátua que representava toda a humanidade de todas as épocas. Ele, na sua bondade, disse que a cabeça de ouro da estátua se referia ao reino da Babilônia.
Não fez isso? E depois caiu para a prata, e depois caiu para bronze, e depois caiu para ferro, e depois caiu para ferro e barro. Mas a cabeça de ouro da estátua é a sociedade que não era governada pelo próprio homem. Era a sociedade governada por Deus, portanto, aquela do paraíso. E se a gente diz que a sociedade sempre evoluiu no tempo, ela evoluiu como? A nossa evoluiu. A nossa é uma sociedade tecnológica. Mas você tem que prestar atenção que ela era ouro, caiu para prata, caiu para bronze, caiu para ferro e caiu para ferro misturado com barro, que é a nossa. Os pés são aqueles que têm contato com a terra, com o pó da terra. O pé rasteja. Esta sociedade nossa é perdida, porque mesmo ela tendo a boa intenção de deixar as pessoas confortáveis no caso de uma catástrofe, ela está pisando no mandamento de Cristo. Se eu abandonar as aves, se eu tomar os lírios do campo, se eu tomar, não ajunteis tesouro na terra, vai dar tudo na mesma coisa. Cristo fez um grande discurso, mas a síntese dele é uma coisa só. Eu não estou dizendo que essas pessoas não estudem a Bíblia. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que elas dizem coisas sem pensar, sem levar em conta Cristo. Quando você não leva em conta o que Cristo disse, o que você diz é anticristão. Portanto, o anticristo impera nessa sociedade. Há engano em todos os pontos, em todas as esquinas. Veja bem, olha só o que aconteceu. Cristo disse para seus discípulos: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas não leve ouro, nem leve prata, nem leve alforje
alforge ou bolsa e vai com a roupa que você estiver no corpo. Não leve ouro, não leve prata, portanto, não leve dinheiro. Por quê? O que é o dinheiro? O dinheiro é uma coisa da nação que você vive.